Fala galera, beleza? Coimbra na área, aula 8. Bom, na aula 8 nós vamos trazer um conteúdo aqui que é muito diferenciado. Nós vamos falar de empresa, nós vamos falar de marca e nós vamos falar de posicionamento. Ou seja, vamos lá então, ó. Aula 8, nós vamos falar da criação da sua empresa, ok? Da sua empresa, da sua marca, beleza? E do seu posicionamento. Do seu posicionamento no mercado. Fechou? Marca, empresa, posicionamento, tudo junto e é agora, beleza? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha e a gente vai arrasar nessa aula hoje. Vem comigo então, vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui importantíssimos que eu quero falar com vocês. Coimbra, eu vou começar a minha empresa, eu quero criar uma empresa, beleza. Então, já vamos falar um pouquinho de público, né? Bom, eu sou personal, eu sou fisioterapeuta, eu sou médico, eu sou nutricionista, eu sou terapeuta, eu tenho uma loja de doces, eu tenho uma pet shop. Legal. Ou seja, empresa, marca, posicionamento. Você precisa exatamente nessa ordem. Criou a empresa, pensa numa marca e posicionamento. Vamos lá. Quando a gente fala de marca, você precisa definir com quem você quer se comunicar, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente vai falar da criação da sua marca, a gente vai falar do quê, tá? Da sua comunicação. A sua comunicação, ela tem que ser muito assertiva. E ó, eu sempre falei isso, né? Qual é o bem da humanidade? O que a humanidade faz de melhor? Se comunica. Quando você se comunica muito bem, as pessoas entendem e processam muito rapidamente qual é a sua mensagem. Isso vai ser fundamental dentro da sua empresa. Legal. Quando você se comunica e comunica, você criou a empresa, a marca, comunicou a marca, o que vai acontecer? Você vai gerar uma coisa chamada posicionamento. Ó. Posicionamento, ok? E aí, o que vai acontecer? Tá? Esse posicionamento teu, que é o mesmo que está ali em cima, ele vai fazer uma conexão com um público, com um público, ok? Esse público vai consumir ou não a tua marca, a tua empresa, o teu produto, beleza, tá? Isso pode acontecer ou não. Por quê? Porque você não pode errar nessa comunicação aqui. Se você acertar na comunicação, automaticamente você vai gerar posicionamento, automaticamente você vai falar com o seu público e aí você vai entrar num ponto, numa esfera que todo mundo que cria uma empresa quer estar, que é a tal da autoridade. Autoridade. Aqui é onde muitos querem estar e poucos vão conseguir chegar, por quê? Porque não tem uma logística definida, um plano de ação definido para criar a empresa, a marca, para alinhar uma comunicação, para ter um posicionamento atingindo um público-alvo, gerando autoridade. Entenderam? Essa é a primeira parte dessa aula. Vou recapitular com vocês. Criei a empresa, a marca. Legal, a marca tem que se comunicar. Se comunica com quem? Com o público. E como eu faço isso? Posicionamento. A marca se comunica se posicionando dentro de um mercado X, ok? Se posicionou, fala com o público. Falou com o público, público consumiu, gerou autoridade. Quando gera essa autoridade, você começa a ter uma adesão muito mais rápida de clientes. Uma adesão muito mais rápida de confiabilidade no seu trabalho, no seu produto, no seu atendimento, nos seus alicerces. Beleza? Legal. Segundo ponto da nossa aula aqui. Vamos lá. Estratégia de comunicação. Se você criou a empresa, a marca, se posicionou, falou com o público, beleza. Você vai ter que alinhar essa comunicação. E essa estratégia de comunicação, gente, ela está muito alinhada, ó. Estratégia, tá? Estratégia de comunicação.
Essa estratégia, e vocês estão anotando isso aí, ó, porque essa estratégia, ela vai ser muito importante, tá? Essa estratégia de comunicação, a gente vai usar alguns pontos de referência. E hoje os pontos de referência, elas cabem na palma da sua mão, ok? Num smartphone, num telefone, no celular, né? Seja o que você, qualquer tipo de aparelho que você tenha, ok? E aí o que vai acontecer, tá? Nós chamamos isso, dessa estratégia de comunicação, de redes sociais. Ó, redes sociais. Legal. A gente hoje, quando você vai falar com o público, vai se posicionar, vai gerar autoridade, credibilidade, confiabilidade, o que vai acontecer? Você não pode, na sua esteira de produtos, estar somente em uma plataforma. Você não pode apresentar a sua esteira de produtos em uma única plataforma. Exemplo, tá? Nós temos hoje TikTok, certo? Ó, TikTok. Nós temos Instagram. Nós temos Facebook. Nós temos YouTube, ó. Você tá aqui no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, compartilha esse canal aí, ó. YouTube, tá? Entre outros. Aí você tem o Zap Zap, certo? Entre outros. Beleza. O que vai acontecer, gente? Você tem essas redes sociais para trabalhar. Você criou a empresa, tem uma marca, gerou um posicionamento no mercado, ganhou autoridade, ganhou credibilidade. Legal. Agora você tem que alinhar a sua estratégia de comunicação com o teu cliente. Quando você gera uma estratégia de comunicação com o teu cliente, você praticamente está dizendo a ele que você tem um ponto importante, que é o terceiro ponto da nossa aula aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui, eu falo para vocês que esse é o alicerce, essa é a base do sucesso da sua empresa, que é divulgar o quê? Você se posicionou, ganhou autoridade no mercado, dizendo que você tem um método ou uma metodologia, exclusiva. Ou seja, que você é diferente no mercado. Que você tem uma metodologia. E para tudo isso, tá? Para metodologia exclusiva, existe uma padronização. A gente já viu em aulas anteriores que é muito complexo criar uma metodologia. Nós aqui da LFC, metodologia de vendas, a gente está aqui para alavancar o seu negócio com as nossas estratégias de CRM, por exemplo. Esse é um dos nossos produtos. Quando a gente fala de CRM, vamos lá, eu vou voltar. Lá no primeiro tópico que eu falei, na primeira parte da aula, eu falei, você que é médico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta, personal, enfim, você tem uma pet shop, você tem uma hamburgueria. O que vai te diferenciar do mercado lá fora? O que vai te diferenciar dos demais? Cara, tua metodologia exclusiva. O jeito com o qual você se comunica através das redes sociais, que eu falei de várias aqui, com o teu cliente. Ok? Vou citar alguns exemplos aqui, ó. Imagina que você tem uma pet shop. Ó, vamos lá, pet shop, tá? Eu nunca tive uma pet shop, mas eu já ajudei pessoas que têm pet shop. Pensa comigo. Quando você cria uma metodologia, imagina o seguinte, que o teu cliente vai todo dia comprar ração com você lá, tá? E a primeira coisa que você faz é recebê-lo muito bem, boas-vindas, beleza? Quem acompanha o nosso canal sabe que eu bato muito forte nessa tecla do boas-vindas, ou seja, a primeira impressão é que fica. Se você atender de cara fechada, parece que você está fazendo um favor para o cliente. E não pode ser assim. Tem que estar sorrindo, bem-humorado, receber bem o cliente, se apresentar, perguntar o nome dele. Ó, nós já vimos isso em aulas passadas. Volta nas aulas lá e assiste. E aí o seguinte, o cliente chegou para comprar ração. Pô, você simplesmente não pode... Ah, eu vim buscar a ração da marca X e quero tantas gramas, eu quero o pacotinho de 1 quilo. E você simplesmente vai lá, pega a ração e entrega. Você não está gerando experiência nenhuma para o seu cliente, nenhuma experiência. Olha que engraçado.
A gente começou lá no primeiro pilar falando empresa, marca, posicionamento, comunicação, público-alvo, autoridade, se comunicar com o público, para chegar aqui, ó, na sua metodologia exclusiva. E pensa comigo, o cliente veio, pediu um produto e você só fez assim, ó. Isso não é venda. Isso não é venda. Você não está vendendo, é o cliente que está comprando. Você entendeu? Se eu, cliente, chego e falo, eu gostaria de uma garrafa de água, e você fala assim, ó, ele está fazendo o favor de comprar de você. Você não está fazendo uma venda. Você não fez uma venda. Você entende? Então, se eu tivesse uma pet shop, o que eu faria? Primeiro, eu me apresentei, recebi bem o cliente, perguntei o nome dele e pergunto, você tem uma foto do seu pet? Eu posso ver o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio, o passarinho, o peixe, o que for. Ele vai te mostrar. Cara, você que é dono de pet, tá? De pet shop. Pensa comigo, qual dono, eu tenho cachorrinhos em casa, qual dono que não gosta de mostrar a foto do seu pet? Ele vai te mostrar. Você vai olhar e você vai ter o campo visual de saber se é um labrador, se é um gato, se é um papagaio, se é um periquito, se é um tucano, seja o que for, que animal seja. Você vai saber e vai se conectar, ou seja, você vai criar um storytelling, vai se conectar com o cliente, vai contar a sua história. Se eu também tenho um cachorro, que legal. Nossa, o meu é um labrador, o seu é um golden. Nossa, o meu é um vira-latinha. Nossa, o meu é um shih tzu. Enfim, o que você vai fazer? Você vai transformar a experiência daquele cliente numa sensação única. Você vai falar para ele, olha, e se você domina e tem metodologia dentro da sua empresa, o que vai acontecer? Você vai falar para ele assim, ó, legal, você está buscando essa ração, certo? Porém, a gente tem estudado aqui, e existem outras marcas que são mais nutritivas, causam menos desconforto para o seu pet. Você gostaria de conhecê-las e apresentar? Você está começando a gerar uma experiência diferente para o teu cliente, tá? Isso é uma coisa. E aí o seguinte, você vai saber o tamanho do cachorro, você vai perguntar mais ou menos o quanto ele pesa, vai imaginar o quanto ele pesa, vai, de repente, até reeducar o seu cliente com a sua metodologia exclusiva a dar a quantidade correta de comida para o cachorrinho dele, ou para o gato dele. Olha isso, através da sua metodologia exclusiva. E aí, o que vai acontecer? Aí acontece a cereja do bolo. Você vendeu ele foi buscar uma coisa, saiu com várias. Ok? Saiu com mais de uma ou saiu com uma melhor, tá? E aí você não pode deixar o cliente ir embora simplesmente. Anota os dados dele, pega pelo menos o contato. E aí o que vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você que é dono de pet vai calcular quanto tempo o cachorrinho dele, ou o gato dele, ou o pet dele vai consumir aquele produto. E antecipadamente você vai entrar em contato dizendo o seguinte: oi, dona Maria, tudo bem? A senhora esteve na loja aqui há 15 dias e eu estou entrando em contato para dizer que eu tenho certeza que a ração que eu indiquei aquele dia está fazendo muito bem para o seu cachorro e eu tenho certeza que está acabando. Posso enviar um motoboy aí para já entregar um novo pacotinho de ração para a senhora? Experiência diferente. Você antecipou o movimento, ela não tem nem que sair de casa. Você vai enviar para a casa dela. Isso se chama metodologia. Isso é um exemplo, gente. É um exemplo, tá? Outro exemplo que eu quero dividir com vocês aqui. Vamos supor que você tem uma loja de capacetes de moto. Pega essa. E aí, o teu cliente chega lá e ele tem uma moto. Ele acabou de comprar uma moto. Não tem experiência nenhuma, vou comprar um capacete, que nem eu não tenho moto. Mas se eu comprar uma moto, obviamente eu não tenho experiência nenhuma com capacete. E aí, o que acontece? Se for um vendedor comum, sem método, o que ele vai fazer? Vai pegar o primeiro capacete e falar, foi com a cara do dono, aqui, beleza, toma esse capacete para você. E aí não é isso. Qual que é o segredo de ter uma metodologia exclusiva por trás disso e fazer um CRM? É entender qual moto o cliente tem, quantas vezes ele anda na moto, se ele anda todo dia, se é só os finais de semana, se é uma esportiva, se é uma de passeio, enfim, tem N tipos de motos. E você sabia que existe um capacete específico para cada tipo de moto? Porque envolve velocidade, aerodinâmica, conforto, tempo. A pessoa comprou uma moto específica para fazer viagens longas, que é confortável. É um tipo de capacete. Você entende que quando você tem uma metodologia e tem um propósito por trás, e você aplicar,
você vai mudar a experiência do seu cliente dentro da sua empresa, dentro da sua marca. Seu posicionamento é diferente. É a mesma coisa, gente. É isso aqui, ó. 2 garrafas de água. Uma garrafa bonita, bem elaborada, e uma garrafa comum. O conteúdo dentro delas é o mesmo. O que muda é o envelopamento. É a embalagem muda. E o que vai mudar mais ainda é como eu vou vender essa água. Como eu vou vender? É como você trata a tua empresa. É como você vende os teus produtos. Você precisa ter uma metodologia exclusiva. E assim, pensa comigo. Se o cara levar o capacete ideal para a moto ideal, ou aquela senhora comprar a ração ideal para o pet dela, a chance deles voltarem através de um CRM é muito forte. É praticamente 100%. Você consegue conciliar a sua metodologia exclusiva com o encantamento de clientes através de um CRM muito bem feito. E outra, eu dei 2 exemplos aqui de CRM na prática. Imagina você que é terapeuta, que tem uma metodologia exclusiva para atender seus pacientes. E consegue trazer essa percepção diferenciada para o teu consumidor final de que a sua metodologia é efetiva, que traz resultados duradouros. É sobre isso que a gente está falando. Então eu queria que você hoje analisasse essa aula com muito carinho, porque criar uma empresa, ok? Criar uma marca, se posicionar, se comunicar com o público, ganhar a autoridade desse público e ser desejado por esse público, você precisa desenvolver uma metodologia, ter uma metodologia, e nós da LFC temos uma metodologia de vendas que vai impulsionar o teu negócio. Em breve a gente vai estar lançando esse produto, em breve, ok? Então se você gostou dessa aula, curte, compartilha, comenta e ó, Coimbra na área, até a próxima aula. Valeu, galera!